E nesse breve vídeo de hoje eu quero falar sobre Antiguidade e período grego. Antiguidade é mais fácil, mais tranquilo, tem pouca coisa para falar e será relativamente rápido, né? Estamos aqui no meu slide número 3 e eu começo ali com uma expressão em latim que nós já tivemos contato quando falamos do conceito do direito. Ubi societas ibius, onde há direito, há sociedade. Isso significa que em qualquer organização social, por mais primitiva que seja, haverá algum nível de cultura jurídica. Claro, por vezes sofisticado e formalizado em códigos, por vezes só com práticas, costumes válidos em determinada localidade. Mesmo assim, quando nós analisamos o direito, a história do direito, e lembrando aqui que para nós interessa única e exclusivamente direito ocidental, direito russo, direito chinês, é um outro mundo que vamos deixar de lado, quando olhamos o direito ocidental, sim, a gente pode até investigar um direito egípcio, antigo e tal, mas há duas codificações que possuem uma importância histórica de destaque no início dos nossos estudos. Por quê? Porque são codificações que nós tivemos contato até hoje e, de certa forma, servem ali como os primeiros passos da cultura jurídica ocidental moderna. Código de Hammurabi e também ali a Lei Mosaica. Código de Hammurabi possui 250, mais ou menos, regras, são bem simples, tem aquela ideia, aquela essência taliônica, né? Enfim, de uma retribuição, né? Olho por olho, dente por dente. E no segundo momento temos a Lei Mosaica, que é a base da tradição judaica, né? Tem lá toda a história bíblica, temos ali cerca de 613 ou 615 regras que os judeus, enfim, abraçam até hoje, que versam sobre práticas que enfim, o povo hebreu ali, sendo guiado por Moisés, passaram a adotar. Nesses primeiro momento da nossa história, em especial nesses dois códigos, apesar deles terem algumas diferenças, enfim, em relação às questões de fé, em relação à questão dos deuses que estavam por trás, enfim, dos modelos místicos que inspiravam cada uma dessas crenças, temos algumas características em comum que eu vou sublinhar aqui para vocês e trazer como principais características do direito na antiguidade. Pois bem, eles tinham direito e esse direito era fundado em tradições sagradas. Era fundado em determinado imaginário que eles tinham e reproduziam na época. Também, uma outra característica importante, que esse era um direito que se confundia com a moral. Sempre que determinada pessoa cometia um pecado, além de cometer um pecado, por exemplo, não matarás, estaria cometendo um ato ilícito. Então, você ir contra a autoridade estatal era o mesmo que ir contra a autoridade religiosa. Até que na Bíblia a gente vai ter ali no Velho Testamento exemplos de Moisés ou dos seus delegados, enfim, pessoas que ele atribuía poder, fazendo julgamentos. Em nome, obviamente, da autoridade a ele investida. E assim, ao contrário do positivismo jurídico, que teremos uma diferença forte entre direito e moral, aqui nós vamos encontrar a chamada teoria da identidade. Última característica que trago a vocês é que esses direitos não são nada sistemáticos, não têm uma preocupação de coerência e por vezes há mais uma regra que pode ser aplicada no mesmo caso e não é muito claro qual que prevalece, qual que deve ser afastado. Esses direitos, podemos guardar essa palavra-chave que é importante, são direitos casuísticos, no sentido em que as questões mais importantes que aconteciam, os casos mais importantes que aconteciam na sociedade, ganhavam uma dimensão jurídica e uma atenção, enfim, das autoridades competentes para regulamentar aquelas situações. Mas não havia nada de sistema, nada de coerência de normas. Eram regras específicas para resolver casos. O sujeito fez determinada coisa, a resposta é aquela. Pois bem, antiguidade é bem tranquilo, não vou me estender muito. Obviamente, ali é um direito que não tem uma preocupação com segurança jurídica, a preocupação mais é manter determinados valores da sociedade, consolidá-los na sociedade. Não vai ter um saber científico, não vai ter um saber sistemático e vai ter ali uma confusão entre direito e moral. A nossa história começa a ficar realmente interessante quando nós vamos para a Antiguidade Grega. Vamos agora para o slide número 4. E quando nós falamos da Antiguidade Grega, tudo aquilo que nós estamos aprendendo em filosofia com outros professores ou da sua base no ensino médio, pode ser utilizado para aprofundar essa discussão, especialmente naquilo relativo ao pensamento de Platão e Aristóteles. Aristóteles com um peso ainda mais considerável porque influencia mais o período medieval. E para falar do direito grego, antiguidade grega, como coloquei para vocês,
Inicialmente eu trago para vocês duas palavras em grego, physis e thesis. Physis significa aquilo que decorre da natureza e thesis significa aquilo que decorre da obra humana. Poderíamos ser analíticos e colocar 4 ordens, duas palavras a mais, enfim, né? Mas essas duas aqui são um determinante para a nossa construção. Para os gregos, ou a coisa, aquilo que existe, enfim, é da physis, decorre da natureza, ou decorre da nossa obra humana. E a partir dessas duas palavras em grego, nós teremos uma divisão importantíssima entre direito natural e direito positivo. Eu terei um direito que decorre da natureza e se preocupa com o justo, que é universal, que é válido em qualquer tempo, em qualquer lugar. E do outro lado, terei um justo positivo, que é uma lei criada pela autoridade competente e é válida em determinada circunstância, em determinada localidade. Tem até uma frase de Aristóteles, né, que ele vai falar, né, da mesma forma que as leis da combustão são iguais em Atenas, na Pérsia, o que é justo aqui também é justo lá, né? Enfim, para eu fazer fogo, né, em Atenas ou na Pérsia ou no Brasil, não é diferente, enfim, entre as localidades. E assim, da mesma forma, pela analogia dele, há uma questão que é justa de forma universal. Por outro lado, há o tal do direito positivo que vai ser justo conforme convenções humanas, conforme aquilo que nós pactuamos. Por exemplo, é correto, não que seja um correto moral, mas a partir do momento que a gente pactua, sei lá, dirigir pelo lado direito da rua. Enfim, isso decorre de uma convenção social, não propriamente da natureza, mas vai ter o efeito obrigatório. E aqui nós vamos ter uma primeira divisão entre justo e legal, direito positivo, direito natural. E uma questão importante que eu digo a vocês, enfim, está explícito aqui no meu slide, né, número 4, não há uma hierarquia propriamente entre esses dois sistemas. Eles são equivalentes, né? Mas mesmo assim vão ter algumas diferenças substanciais que eu trago a vocês. Vamos fazer uma tabela, enfim, tal, vamos imaginar desenhar uma tabela. E do direito natural desse lado, e aqui do direito positivo, vamos colocar as seguintes características. Direito natural, universal, mesmo conteúdo em todo tempo e lugar. Direito positivo, variável, cada local vai ter um diferente. Aqui vamos colocar origem, physis, natureza. Do outro lado, quanto à origem, temos ali um ato de vontade estatal. Aqui do lado do direito positivo, do direito natural, perdão, do justo, aquilo que ele comanda são coisas boas. O direito natural prescreve boas condutas e podemos colocar em termos aristotélicos virtudes. O segundo, não necessariamente, e só passa a ser obrigatório a partir que é convencionado, enquanto aquilo que é justo é obrigatório desde sempre devido ao valor moral intrínseco em si. Para fechar isso, conforme Aristóteles e Platão, o bom direito positivo, aquele criado pelos homens, é aquele que terá harmonia em relação ao justo natural. O bom direito, aquele que as autoridades públicas devem ficar atentas para criar, idealmente vão ter um conteúdo moral. Já me encaminhando para a conclusão do período grego, eu citei ali para vocês a tragédia Antígona, de Sófocles. Recomendo que vocês façam a leitura, escutem um audiobook, vejam uma peça de teatro, tem algumas no YouTube, enfim. Não recomendo que vá nas peças presenciais que estão acontecendo agora. Mas quando nós falamos de Antígona, nós temos uma tragédia grega que é tão importante para o direito quanto Édipo Rei é para a psicologia. Também eu tenho um artigo sobre esse texto, né? Se alguém pedir, enfim, ou jogar no Google lá, Eduardo Sen, no Sófocles Antígona, vai achar o meu texto. E ali eu também explico, dou uma breve aula sobre a importância desse material. E ali, por que Antígona é tão importante? Porque eu destaco nesse contexto histórico. A importância decorre porque ali na metáfora do Sófocles, né, nessa última parte da trilogia tebana, nós temos o dilema, um conflito entre direito e justiça, entre legal e aquilo que é moralmente correto, que se repete em todo hard case que a gente estuda. Sempre que a gente resolve um hard case, de certa forma estamos usando os signos, os símbolos presentes na tragédia de Antígona. Por isso que ela é extremamente importante. Pessoal, para fechar essa questão, eu gosto de fazer um complemento filosófico, que não aparece no texto do slide, mas eu acho que é muito importante nós termos um contato, né? Eu gosto de falar, enfim, um dos meus autores favoritos, por isso que eu vou falar, obviamente, Aristóteles. E quando nós olhamos o livro 5 da Ética Nicômaca de Aristóteles, nós percebemos que ele faz uma construção um tanto interessante sobre a relação entre direito e justiça. O direito, para Aristóteles, mais do que prescrever boas condutas, ele tem uma finalidade adicional.
Para Aristóteles, para eu conhecer uma coisa, eu tenho que conhecer a que se destina aquela coisa. E o que ele vai falar? Todas as coisas tendem a um fim, e o fim último é a felicidade. Tudo aquilo que nós fazemos na vida tem como fim último a felicidade. Vou ter um fim imediato, mas vou ter um fim imediato que vai se destinar à felicidade. Por exemplo, agora mesmo vocês estão estudando, não como fim em si, mas com a finalidade de adquirir conhecimento, e com esse conhecimento ter uma boa nota em teoria do direito, e com essa boa nota se formar como um jurista, enfim, de sucesso, e como jurista você vai ter mais potencialidades para perseguir a felicidade. Eu faço academia para ter saúde, e assim que eu tenho saúde, eu tenho uma vida melhor, assim que eu tenho uma vida melhor, eu me encaminho cada vez mais para a felicidade. O que Aristóteles diz, portanto, tudo aquilo que nós fazemos tem um fim imediato, um fim direto e um fim indireto. E o fim indireto ou imediato último é a felicidade. Tudo que nós fazemos contribui de forma direta ou indireta para a felicidade. E a pergunta que eu faço a vocês é: de que forma o direito ajuda na felicidade? E Aristóteles fala: o direito ajuda na felicidade na medida em que ele olha o justo natural, aquelas boas condutas e prescreve virtudes. Claro, eu sei que em alguns momentos, e na maioria das vezes, as pessoas não vão agir de forma virtuosa só porque o direito manda. Mas o bom direito, a partir do momento que ele vai orientar a pessoa a agir de forma corajosa, com prudência, enfim, respeitando ali suas relações, suas amizades, e toda aquela tabela de 12 virtudes aristotélicas que talvez vocês já tenham visto em filosofia ou vão ver ainda, qualquer coisa, enfim, só abrir Ética Nicômaco, ou Google aí vocês acham fácil, o bom direito vai se atentar a isso e vai criar hábitos para que as pessoas sigam esse caminho. No começo, talvez a pessoa age na marra, enfim, não vai ser pela virtude daquela ação, né? O verdadeiro agir moral tem que ser voluntário. E no começo a pessoa talvez faça isso para não ser punida, não ser multado, mas na medida em que ele vai repetindo determinada questão, ela vai criando um hábito. E aquilo que era forçoso no começo passa a ser natural. Por exemplo, acordar cedo. Poxa, se me deixar dormir, eu durmo até meio-dia, enfim, tal, o horário fica uma bagunça. Mas a partir do momento que eu crio um hábito de fazer a mesma coisa sempre, e enfim, algumas rotinas externas ajudam nisso, aquilo torna-se mais leve e torna-se natural. E na medida que torna-se natural, torna-se moral. E assim, o bom direito vai prescrever hábitos e conforme a gente internaliza aqueles hábitos, passamos a agir de forma voluntária naquele caminho bom e conforme nós temos um agir virtuoso, nós temos uma das condições da felicidade no pensamento de Aristóteles. Por isso, o bom direito, mais do que se inspirar no justo, ele vai orientar as pessoas a fazerem ações boas. Quando nós olhamos para Aristóteles, temos essa característica importante. Pessoal, fechando esse parênteses de Aristóteles, enfim, qualquer coisa depois eu posso deixar na descrição algumas aulas de filosofia que eu também estou gravando para vocês complementarem os estudos de vocês. Vamos comparar o direito grego com positivismo jurídico. Aqui vamos ter uma separação entre direito e moral, não vamos ter ainda um direito sistemático, não vamos ter ali uma preocupação com segurança jurídica muito grande. Mas mesmo assim, eu avanço muito na discussão do justo. Para os gregos, direito não pode ser reduzido à legalidade. Sempre que eu tenho isso, e a tragédia da Antígona já mostra isso, eu tenho um atentado contra a vontade dos deuses, claro, dentro ali do imaginário grego, ou simplesmente um atentado à justiça. Beleza? Pessoal, até o próximo vídeo. Se cuidem.